Boa noite, queridos irmãos. Que alegria a gente estar aqui reunido, mais essa quinta-feira, uma noite para nós tão especial, tão alegre. Boa noite, queridos irmãos. Porque a gente está recebendo aqui um querido amigo. Fazia tempo que a gente estava buscando a presença dele junto do Boa Nova, porque também foi para nós uma fonte de inspiração, nosso querido Afonso Chagas, de Belo Horizonte, trabalhador aí da União Espírita Mineira. Que alegria, Afonso, a tua presença conosco, um nosso realizado, tu que é um profundo estudioso do Evangelho e nos inspirou tantas vezes na criação do nosso Centro Espírita, né, com o teu trabalho, com a tarefa aí, que a gente conhece, acompanha mesmo à distância, e dizer para ti da nossa alegria de tê-lo conosco aqui. Seja bem-vindo ao Centro de Educação Espírita Boa Nova, num formato diferente, né? O abraço hoje é virtual, mas em seguida, com certeza, aí vai ser um abraço presencial. Muito obrigado aí, já desde o início, dando as boas-vindas, né? Agradecendo a presença de todos os que estão conosco, acompanhando a nossa live, né? Na nossa fanpage aí do Boa Nova. E, inicialmente, então, vamos, antes da palestra, já está devidamente apresentado, quero ter sido bem acolhido, dizer que a alegria é de todos os trabalhadores do Boa Nova, que estão conosco, conectados aí, para a gente compartilhar esses momentos contigo, te ouvir, nesse tema tão importante para nós, que é a educação evangélica, que é baseado no extraordinário de Emmanuel, né? Emmanuel, que é o próprio nome do livro, e pelas abençoadas mãos aí do nosso querido Chico Xavier. Então, receba o nosso abraço carinhoso. Eu vou pedir para a Lucy fazer a prece de abertura e logo após tu já pode dar início aí à tua fala. Muito obrigado, querido, mais uma vez. Boa noite, queridos irmãos. Neste momento, vamos elevar o nosso sentimento de gratidão a Deus, a Jesus, Mestre nas nossas almas, o nosso pedagogo, a espiritualidade amiga que nos ajuda em todos os trabalhos. Agradecemos por esta noite maravilhosa de trabalho e, principalmente, agradecemos ao nosso querido Afonso pela disponibilidade em nos trazer este tema tão importante que é a educação evangélica, o futuro da humanidade. Muito obrigada a Deus, Jesus, que assim seja. Olá, queridos amigos, irmãos do Boa Nova, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, todos os corações reunidos nas linhas do Facebook, todos os corações que irão assistir essa live depois, que haja muita paz em nossos corações na vinculação com o Evangelho de Jesus. Emergimos todos nós das lutas humanas sombrias para a redenção luminosa espiritual. E o projeto, lançado pelo Cristo, desde as primeiras horas do planeta, ganha campo a cada dia, expressivamente, profundamente, no coração de todos aqueles que o amam e que despertam. A nossa tarefa agora, nós que estamos começando o despertamento, reconhecendo as nossas infinitas tristezas e amarguras pelas defecções, mas sem dar valor ao negativo, olhando verdadeiramente para aquele plano superior de árdua ascensão. Então, nós vamos conversar hoje em torno do assunto educação evangélica, que está no capítulo 35 do livro Emmanuel, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Este é o primeiro livro que Emmanuel publicou. Então, nós temos
uma questão, em 1936, um carinho muito grande, porque dali Emmanuel já está marcando a sua posição, seu horizonte. Então, vamos abrir alguns componentes para que nós possamos verdadeiramente refletir neste assunto, educação evangélica. Jesus, no momento do Sermão da Montanha, num daqueles amplitudes de expressões da consciência cósmica em favor da humanidade, ele irá definir assim: assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai celestial. O projeto, então, como imperativo, brilhe vossa luz. É o primeiro passo que nós vamos começar a avaliar aqui. Aí nós vamos também associar conosco Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, no momento em que Jesus define o imperativo de brilhe a vossa luz, o apóstolo, avaliando o projeto, ele vai orientar o aprendiz no sentido de não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos. Ou seja, há uma luta entre o mundo do qual emergimos e o mundo vindouro, a era nova. Um conflito estabelece. As forças que aprisionam no passado não querem ceder espaço. E as forças que convocam em direção ao futuro esperam. Convocam e esperam. Cabendo a cada qual, desta maneira, estabelecer dentro de si o programa para atender ao imperativo e às orientações. Porque é bonito quando ele diz que nós precisamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos, até agora, experimentado determinadas delícias nos prazeres abusivos, os prazeres comuns. E precisamos imaginar e começar a avaliar esse componente de prazer saudável até atingirmos o prazer essencial, que é a relação da criatura e criador dentro daquilo que é o possível que a criatura consegue atingir. E aí, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 685, letra A, Allan Kardec fazendo uma consideração. Ali estava trabalhando sobre a aposentadoria, sobre o idoso que não tem como cuidar de si próprio, e Allan Kardec começa a fazer uma análise do ponto de vista da economia. O texto é grande, nós não vamos ler o texto, nós vamos ler um pedacinho do texto que nos toca mais imediato para o nosso estudo. Kardec diz assim: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Então, Kardec vai trabalhar um assunto que será capaz de resolver o problema econômico, né? A teoria econômica. E é uma questão que move todos os povos. E não tem tido êxito justamente porque falta esse elemento que não foi levado em consideração, que não foi colocado em peso. E isso é um ponto fundamental no nosso entendimento agora para frente. E Allan Kardec vai falar assim: esse elemento é a educação.
não a educação intelectual, mas a educação moral. Então, veja, Kardec já faz uma distinção de dois polos onde o termo educação pode ser compreendido: na educação intelectual e na educação moral. Ele está falando, o elemento está na educação moral. Mas ele continua dizendo, não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros. Nós não podemos ser um livro ambulante. Nada obstante o livro ser a primeira notícia. Mas não devemos ser um livro ambulante. Nós temos que ir mais além, né? Não a educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. A arte de formar caracteres. Então, a educação, Kardec vai trabalhar aqui, ela é uma arte. Todo sistema da vida tem uma técnica. E aquele que aprende aquela técnica e sabe exercitar aquela técnica, ele é um artista. Porque a arte é o fundamento da alma humana. A criatividade, usando a arte, em quaisquer das expressões humanas, é o fundamento da alma humana. Então, veja, a arte de formar caractere. Caractere é um tipo. Quando nós lemos a letra A, Times, ela é um tipo. Em qualquer lugar que se mostrar a letra A, Times, ela é reconhecida com o tamanho da sua fonte. Como qualquer letra, Arial e qualquer outro tipo de letra, né? É um tipo. E nós temos aqui para nós o tipo. Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual o melhor tipo que Deus tem oferecido à humanidade para lhe servir de guia e modelo? Então, ele buscou o tipo. E os espíritos responderam assim: vede Jesus. Bom, nesse patamar, o tipo é um caractere que, uma vez definido, ele se repete. E Jesus é o tipo perfeito, o melhor tipo. Então, nosso tipo deve se aproximar cada vez, o nosso caractere deve se aproximar cada vez mais do tipo Jesus. Jesus é o espírito humano que agiu na vida. Cristo é o espírito divino que inspirou Jesus, né? Jesus é a personalidade, é o que nasceu. E o Cristo é o espírito eterno, imortal, profundo, governador do planeta. Então, Jesus deu vazão ao Cristo, deixou o Cristo manifestar, atuar na vida. É o tipo perfeito. Então, o que é a arte de formar caracteres? Formar caracteres cada vez mais em aproximação com o modelo perfeito, Jesus. Continua o benfeitor, Kardec, né, o codificador. Aqui consiste na arte de formar os caracteres. Há quem incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Maravilhosa a fala de Kardec, que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. O hábito, ele é uma resposta, ele é uma consequência dos atos. Um ato repetido gera o hábito. O hábito repetido gera uma rotina. A rotina repetida gera o automatismo. E o automatismo se fixa como instinto. Então, o que é educação? É criar um hábito, gerar hábito, alterando caractere, formando caractere, fixando caractere, renovando caractere, até aquilo virar automatismo, instinto. Automaticamente, nós tanto somos automaticamente na negatividade, porque repetimos demais, quanto seremos automaticamente na questão positiva, porque teremos repetido. Só que não será um automatismo cego, não será um instinto cego, será um instinto consciente, porque não é um instinto material biológico, é um instinto emocional superior, sentimento. Esse é o projeto. Então, nós só vamos fazer uma distinção primeiro entre instrução e educação. A palavra instrução, instruere, lá de trás,
ela tinha como acepção a juntar tesouro, a juntar moedas, a juntar bens, valores. E, com o tempo, essa palavra foi ganhando uma nova conotação até atingir agora a acumular ideias, acumular conteúdo teórico, acumular cultura. Isso é instrução. A instrução labora nas faixas de fora para dentro. Ao lermos um livro, nós nos instruímos. Ao conversar, nós nos instruímos. Ao estudarmos qualquer conteúdo, nós estamos nos instruindo. Acumulando valor, acumulando bem, de fora para dentro. Alguém traz um conteúdo ao qual eu incluo agora no meu rol de competências, eu estou instruído. A educação, eduque, educare, edutere, lá de trás, ela já tem uma outra conotação. Educação é levar, conduzir, guiar, levar para fora, trazer à luz uma ideia, fazer passar da potência ao ato, da virtualidade à realidade. A educação é um processo dinâmico, vital, que consiste em fazer crescer de dentro para fora. Então, veja que nós já chegamos num ponto da diferença. A nossa maior parte de atuação humana se vincula à instrução. Nós temos, né, toda a sistemática humana dentro do elemento instrução. O Cristo veio lançar à Terra, na verdade, missionários dele, antes dele, laboraram nisso, né? O primeiro a elaborar nisso, operacionalmente, foi Sócrates. Mas o Cristo veio lançar à Terra, porque é a onda crística, veio lançar à Terra todo um sistema diferenciado, não apenas o instruir, não apenas de fora para dentro, mas verdadeiramente a educação, de dentro para fora, onde a luz que já está irradia. Por isso, quando Jesus define brilha a vossa luz, o princípio, a premissa é a luz já está aí. Ela é virtual, ela é potencial. O que está precisando agora é torná-la em ato, em realidade, expressá-la, colocá-la em ato, né? Então, nós vamos conversar sobre esses aspectos da educação de dentro para fora, aprender esse elemento de dentro para fora. Emmanuel, quando começa o capítulo 35 do livro Emmanuel, ele fala assim, olha que situação, gente, porque Kardec trabalhou a questão econômica. E Emmanuel fala, todas as reformas sociais necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual têm de processar-se sobre as bases do Evangelho. Tem que. Nós vivemos um tempo de indecisão espiritual. As reformas sociais colocadas pelo materialismo humano gravitaram na órbita da intelectualidade, mas não atingiram a profundidade nem a fecundação espiritual. O que o benfeitor está dizendo é reforma social só pode ser feita em qualquer época, e principalmente nessa de indecisão espiritual, com a base do Evangelho. E ele escreve assim, como podereis objetar-nos? E ele dirá, pela educação replicaremos. Então, o plano pedagógico gigante que vai ser trabalhado a partir de agora com Emmanuel, né, da base do Evangelho, é aquele componente que parte do simples para o complexo, que, no dizer dele, na metodologia usada pelo Cristo e os trabalhadores do Cristo, o primeiro plano é o da vulgarização das ideias. Divulgar ideia, falar. Né? Ide e pregai o Evangelho a todas as gentes. Isto é a propaganda. O próprio Emmanuel,
ele, certa feita, enviando uma carta para Antônio Vantuil de Freitas, que na ocasião era presidente da Federação Espírita Brasileira, Emmanuel escreve assim, né, para o Antônio Vantuil: estamos na preparação do banquete, da festa do Evangelho. Eu sou um colocador, um pregador de cartazes. Eu estou publicando cartazes. Ele é um dos cartazistas que expressa o cartaz. Então, nós estamos em processo de festa de noivado para o casamento, as bodas da humanidade, com o Evangelho. E é preciso fazer a propaganda. Então, ele vai dizer que o plano pedagógico ele deveria ser lançado através da palavra escrita, falada, da propaganda. Ainda que isso fosse raízes diminutas, mas são raízes que vão garantir a fixação daquele germe do Evangelho, que à medida que ele crescer na dinâmica externa, ele fixa raízes na profundidade. Então, a propaganda que nós estamos inseridos nela, ela são raízes diminutas, mas que visa favorecer a árvore do Evangelho germinar e começar a crescer. E, na proporção em que cresça, lance raiz em profundidade, fixando a árvore de maneira sustentável. Qualquer árvore gigantesca, quando ela nasce, ela é apenas um germe, muito frágil. Mas tão logo ela tenha fortalecido, crescido, ela tem raízes profundas, né? E aí, naturalmente, Emmanuel vai abrir para nós um horizonte de expressões, de necessidades, obstáculos a serem vencidos. Como a educação é a arte de formar caracteres e é aquela que incute hábitos, nós temos alguns obstáculos a serem vencidos. Por quê? Porque nós nos habituamos, pela repetição, ao longo dos séculos, de uma religião protocolar, sem religiosidade. Uma religião sem espiritualidade. Uma religião externa, exteriorizada, baseada na instrução, no acumular rituais, no acumular teorias, no acumular projetos, e estabelecendo com isso uma perda irreparável, né? A criação de castas sacerdotais, dogmatismos para justificar a estrutura religiosa, atividades bélicas, uma religião combatendo outra, religião abençoando guerra, lutas antifraternas, né? Competições. O que gerou nisso tudo, gente? Qual foi o hábito? Qual foi o caractere? Que não tem nada a ver com Jesus. O caractere formado ali foi escravização das consciências aos problemas religiosos, sem conseguir sair do lugar. Disputas pelo aspecto externo, sem ter a sustentabilidade do valor essencial interno. Então, isso é um obstáculo. Um obstáculo que nós temos que superar, porque nós somos egressos e partícipes de toda essa história. Desde lá de trás, da evolução do Homo sapiens, depois do Sapiens sapiens, e de todos os processos que foram vividos, nós somos chamados às repetições religiosas, espirituais, sem espiritualidade e sem religiosidade. E agora que estamos em pleno processo de educação evangélica, é um obstáculo a ser superado. Ou seja, é preciso criar condição de gerar novos hábitos. O que nós tínhamos dito antes? Um ato repetido gera hábito. O hábito repetido gera rotina. E assim sucessivamente até automatismo e instinto espiritual. Então, agora, nós vamos aprender. O conteúdo está dentro. Trouxemos para dentro. Ele já estava lá, mas nós acumulamos mais com a informação. E vamos irradiar essa onda na atitude constante
diária. E a cada ação nova empreendida, ela vai constituindo um novo tipo, um novo caractere, um novo hábito. Só se muda um hábito com outro hábito. A desativação de um sistema antigo, a ativação do sistema novo, ela é conciliadora entre eles. O sistema antigo só irá ceder se entrar o elemento novo. E ele vai ceder com resistências. Se não tiver elemento novo, ele não cede, permanece. Então, nós já estamos informados sabendo que é fundamental nosso trabalho levar dia a dia o componente de ação consciente, quebrando protocolos de vaidade religiosa, de presunção de saber, porque não é nosso, passa por nós, não vem de nós, mas passa por nós, é revelação, não é da expressão humana. Por mais nobre que seja a informação, ela é veiculada, ela é canalizada, ela não é gerada. E ainda que haja intuições em nós, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, vem de Deus, diz a carta de Tiago, o apóstolo Tiago. Então, Emmanuel, quando considera esses obstáculos a serem vencidos, toda essa conjuntura, o que ele nos aponta? Que nós estamos no fim de um ciclo. Todo mundo sabe disso. A Mancheias tem se falado disso, né? No fim de ciclo, os elementos contraditórios misturam, em grande maioria, o passado e numa minoria que quer crescer, o futuro. Então, o tempo presente ele é regido por um conflito idealístico entre as ideologias nefastas de supremacia do passado e a energia vigorosa, superior, libertadora do Evangelho, que se faz necessária. Então, as religiões de exterioridades têm gerado no coração dos crentes vazio, conflito existencial, atitudes confusionais, porque move um protocolo e, claro, que aqui nós estamos dizendo aqueles que não conseguem ter a intimidade vinculada, porque muitos corações conseguem, por esforço pessoal, vincular-se naquilo que está sendo feito, sem dúvida nenhuma. Quantos corações generosos despertaram das religiões dogmatistas, não é mesmo? Claro, sem dúvida nenhuma. E aqui não vai nenhuma acusação e nenhuma crítica. Vai aqui a constatação que nós, no passado, estabelecemos vivências rígidas, repetições fixas em valores, né, apenas que foram exterioridades, que não nos nutriram, nos geraram vazio. Né? E como lidar, nesses momentos de transição, com os conflitos apresentados pela transição? Como lidar com isso? É a questão. E aí, o benfeitor, baseando, estruturando para chegar no êxito da sua mensagem, ele vai lembrar para nós, urge reformar. Nós já sabemos. Urge reformar. E ele vai elaborar o aspecto. Em dado momento da sociedade humana, nós tivemos uma afirmação, em 1870, do Papa Pio IX, que a autoridade papal e a fala papal era infalível. O homem se fez Deus. Infalível. E, naquela mesma ocasião, estava sendo lançado um projeto humano do positivismo. Essas duas forças, elas estavam aí, estão aí até hoje. Ajudaram muitos no campo horizontal da vida, na intelectualidade, na instrução. Mas afastou por demais o homem da profundidade espiritual. E era necessário, naquela ocasião, oferecer possibilidade para que esta verticalidade pudesse acontecer. E foi o momento em que chegou na Terra o Consolador prometido pelo Cristo, há mais de 2000 anos, na feição de Espiritismo, que é Cristianismo Redivivo. Doutrina espírita, ela chega
através de acontecimentos insólitos. Era o Consolador que vinha à Terra, na sua função de consolar, amainar, atenuar angústias, dar perspectiva de resolução. Também vem advogar, defender. O Paracleto é advogado, né? Defesa, vem defender a humanidade, da própria humanidade. E vem ensinar e orientar. Então, este Consolador, prometido por Jesus, ele chega numa hora crepuscular da Terra, mas nesse crepúsculo ele faz nova aurora. Bem-vinda, aurora, diz o Gladstone Lage, o Tim e a Vanessa. Bem-vinda ao dia, bem-vindo à alvorada. Porque esse movimento antigo, que ganhou campo de expressão na horizontalidade humana, ele precisa ser quebrado no sistema de fixação do valor novo de verticalidade, que é o espiritualismo. Nada obstante espiritualismo, espiritismo. Espiritualismo é o termo maior, espiritismo é o campo específico de atuação, onde o valor não está no intérprete. A infalibilidade não está no veiculador da mensagem, mas está na onda irradiadora da mensagem em favor do veículo. Está no Cristo, está em Deus. A infalibilidade repousa nas mãos do Cristo Jesus. Atingindo a postura e a posição de Cristo, o Espírito se torna infalível, diz a Revista Espírita de 1862, em fevereiro. E Deus, que é a própria infalibilidade. Então, nós agora vamos começar a compenetrar-nos da nossa posição de veiculadores, dinamizadores da mensagem. Nós não somos a mensagem ainda, precisamos incorporá-la. Então, a chegada do Espiritismo, ela vem trazer um novo alento à humanidade. Vem trazer uma nova perspectiva para o ser humano, porque o trabalho é de coração para coração. O Evangelho é o leitmotiv. E todas as instruções, elas coordenam e convergem para tornar o Evangelho sentido, para o Evangelho ser capaz de ser vivido, né? Lido, vivido, entendido, praticado, vivenciado na expressão da vida. Então, quando nós avaliamos esse componente da instrução e da educação, e a orientação é não conformar com este mundo, mas transformai-vos, o projeto começa na pessoa humana, no espírito humano. E uma vez ganhado campo nesse espírito humano, ele ganha a dinâmica da família e vai expandindo até atingir a humanidade. Então, veja a importância que está colocada agora pelos trabalhadores do Cristo, pelo Evangelho, em nosso favor, nesse movimento da formação da mentalidade cristã, da educação, né, evangélica, que vai formar a mentalidade cristã. Veja o componente que nós somos chamados a atuar, onde o Evangelho deve ganhar expressão interna. E isso funciona assim. Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida que a mente é o espelho da vida em toda parte. O espelho tem duas funções precípuas. A primeira função do espelho é captar a onda que chega. E a segunda é refletir a onda. Então, a mente é como um espelho. Nós captamos a onda e devemos refletir a onda. Então, a captação no nosso campo operacional é pela instrução e a irradiação pela educação. Instruindo, nós nos capacitamos filosoficamente. Realizando, nós nos educamos para a vida, educando a vida.
Esse é o componente. Agora, lembrando que quando Jesus fala que a luz está em nós, não é a luz da instrução que chega. É porque a centelha divina já habita-nos antes de tudo. Nós somos uma centelha divina, que estamos temporariamente aprisionados na matéria, da qual estamos emergindo para valores mais superiores, mais nobres. Então, não é só pela instrução, é trazer à luz a luz divina, trazer em ato, né? Dar à luz, manifestar a luz divina que nós já somos. Por isso é esse processo fundamental, que Emmanuel vai chamar, dentro da metodologia dele aqui, de educação pura e simples. Quando nós olhamos alguém, nós vemos a imagem que manifesta. E, às vezes, nos aprisionamos na imagem manifestada. Só que aquela imagem é irreal, é ilusória, é passageira, é transitória. É preciso começar a ver, além da aparência, o que subjaz, o que está além, o íncito, o dentro, o espiritual. Todo ser é um ser espiritual, não material. Então, com isso, se nós começarmos a percebermos espírito, a perceber espírito, nós teremos começado a pensar de espírito para espírito, extraindo das exterioridades da forma, da manifestação. E isto é instituir espiritualismo. E esse espiritualismo, ele começa a ganhar campo nos seus princípios fundamentais do espiritismo. Deus passa a fazer ideia agora, né? Jesus, espírito, o próprio conteúdo espírito. Um outro componente que é muito importante nós considerarmos, que o espiritismo revela, é o perispírito. E a evolução. Todos estamos em evolução. O livre-arbítrio, todos somos livres nas causas e somos escravos nos efeitos, onde a misericórdia divina pode entrar, atuando nos efeitos, facilitando-nos. Reencarnação, que conteúdo maravilhoso a reencarnação, que abre para nós perspectivas maravilhosas, múltiplas vidas vivemos, outras inúmeras vidas viveremos. Precisamos apropriar desse conteúdo reencarnação para crescermos com ele. A pluralidade dos mundos habitados, não estamos sozinhos na Terra, isolados no universo. Os mundos são habitados. Todo o cosmos é habitado. No cosmos universal, material e além, pulsa vida, pulsa viventes. Então, nós não estamos sozinhos. Vida futura é um outro conteúdo fundamental quando nós começamos a olhar espírito a espírito. Tem futuro, não morre. O que morre é a matéria. Nós continuamos a vida espiritual. O plano espiritual, para onde vamos após a nossa desencarnação, conforme as nossas competências, as nossas vinculações, conforme as nossas qualidades. Será boa ou ruim, conforme as vinculações que fizemos aqui agora, nas nossas ações. Então, a nossa educação, ela deve ser, cada dia mais, vincular-nos aos bons. O plano espiritual abre um outro horizonte para nós, né? Da imortalidade da alma. Está íncita, está implícito nesse processo todo. A alma é imortal. Olha quanto conteúdo maravilhoso precisamos estudar. Além da alma imortal, a mediunidade, que é a transferência psíquica, onde o coração conecta com outro coração pelas linhas medianímicas. A mediunidade é o espírito que influencia, e o anímico é aquele que foi influenciado captando a onda em si mesmo. É uma troca medianímica, os elementos mediúnicos, onde os sujeitos se interagem. Precisamos estudar o assunto, né? A influência dos espíritos na nossa vida, além de nós encarnados nos influenciarmos uns aos outros, os desencarnados influenciam também entre eles e nós, né? Então, nós não estamos sozinhos do ponto de vista material e não estamos sozinhos do ponto de vista espiritual. Os espíritos, ou seja, os desencarnados, aqueles que foram antes de nós habitar o mundo espiritual, eles estão a influenciar-nos constantemente.
conforme a nossa aceitação. Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos benfeitores, 462 do Livro dos Espíritos. Pode o homem eximir-se das influências daqueles que tentam arrastá-lo ao mal? E o benfeitor falou assim, pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus pensamentos, chamam, ou aos que, pelos seus desejos, os atraem. Quando quiserem, poderão se libertar. Então, onde é que nós temos que atuar, gente? No desejo e no pensamento. O que o desejo faz? O desejo faz eu quero. E o pensamento trabalha para realizar o desejo. Então, isso, se for negativo, lógico, vai atrair informações espirituais negativas, espíritos negativos. Mas, se for positivo, vai atrair benfeitor, espírito superior, espírito melhor. E criar esse campo de vinculação no desejo e no pensamento, ele abre o horizonte de renovação. Então, a educação pura e simples que a Emmanuel está falando é isso. É trabalhar o campo espiritual. Nós somos espíritos. Temos os desejos materiais. Precisamos atendê-los. Como diz o apóstolo Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo convém. É lícito, mas não convém. Então, se não convém, não vamos fazer. Não podemos arregimentar só a questão ser lícita. Nós precisamos trabalhar se ela convém. Porque pode ser lícito, mas não convém naquela hora. Então, esse é o elemento. E aí, entra no ponto definitivo do capítulo, a formação da mentalidade cristã. Olha que frase bonita. Mentalidade cristã. A nossa mentalidade ainda é guerreira. Mentalidade de disputa, de quem é maior, de quem é melhor. Mas a mentalidade cristã é de fraternidade. A mentalidade cristã é todo aquele conteúdo da caridade, sintetizado na caridade, onde o próximo e eu, tu, somos um só. E Deus regendo a nós todos. Então, veja, nós estamos divorciados, negativados, porque excluímos Deus da nossa vida, da sociedade. Nenhum projeto humano inclui Deus. Na academia, Deus é falado no dia da formatura do aluno. Ele vai colocar agradecimento a Deus, a maioria esmagadora coloca. Mas no restante do conteúdo do curso, Deus não aparece. Deus não é previsto na formação acadêmica. Deus não é previsto nas organizações humanas, de alguma maneira, exceto quando ela é regida por uma religião diferente. Então, nós estamos no campo social humano, Deus não é presente pelo homem, mas ele está presente. Na formação da mentalidade cristã, Deus está presente. Deus está acima de todas as coisas. E o outro não é nem maior nem menor. O outro é tal qual. Na reciprocidade, na mutualidade. E isso vai nos dar base para conseguirmos desenvolver atividades pedagógicas, que é a da pedagogia do Cristo, onde ele respeita cada um na posição que ele está. E dá àquele instrumentos para que ele consiga ampliar possibilidades. Nós estamos aqui no grupo Boa Nova. Quando nós lemos o livro Boa Nova, que inspirou, né? Foi inspirado pelo Evangelho, que é a Boa Nova, e que inspirou a fundação do Centro Espírita que nós estamos conversando, nós vamos vendo Jesus atuar com todo o carinho, com toda a delicadeza, em favor de cada um dos seus discípulos. Ele vai dialogar particularmente com todos, atendendo a generalidade e a particularidade. Esta mentalidade cristã é a que nós precisamos, porque na nossa relação, cada pessoa é uma pessoa significativa com seu valor e merece o nosso cuidado e a nossa atenção para verdadeiramente darmos essa dinâmica de crescimento. Então, nós precisamos aprender a fazer esse processo de dar dinâmica de mutualidade, singularidade no coração do outro. Né? Livre de preceitos e de preconceitos.
o preconceito, ele mata as mais belas realizações, porque ele já desestimula a vinculação. Nós temos que ficar livres dos preceitos, regrinhas e do preconceito, para deixar o fenômeno manifestar. E se o fenômeno for desagradável, que ele seja corrigido, que ele seja renovado. Se o fenômeno for distorcido, que ele seja reorganizado conforme a mentalidade cristã. Jesus deu valor a todos os discípulos e todos conseguiram sair daquilo que era indistinto, negativo, para aquilo que era distinto, superior. Inclusive Judas, que demorou um pouco mais de tempo, mas todos renovaram, todos renovaram. E aí, Emmanuel está dizendo, do ponto de vista coletivo, que é preciso aprender a usar todos os recursos disponíveis, jornal, revista, centros de estudos, assembleia de palavra, filmes, lives, né, a internet, tudo isso. Porque hoje, esses elementos ainda são vacilantes e indecisos. Olha, hoje, seguramente, quantos corações se permitiram acessar a internet para ver uma live, uma palestra? Corações que não queriam ter nem um celular, ou que não estavam ligados a essas coisas da tecnologia. E nós não podendo estar fisicamente juntos, presentemente, nós, criativamente, surgiu um elemento que tem atingido corações, tem auxiliado muitos corações. Isso é um valor inestimável. É vacilante e indeciso, mas está começando a ganhar espaço. Aí, o que Emmanuel diz disso? Representa o andaime para a obra, que o trabalho continua. E nessa renovação de sentimentos, aí entramos como equação de Emmanuel, para dar ideia, né, desse trabalho todo que nós estamos falando. No Pensamento de Vida, Emmanuel diz assim: o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. E a ideia determina atitude e palavras que comandam as ações. O que está nisso aqui, nessa frase, nesse conceito, nessa fórmula? Isso é uma fórmula. O reflexo é uma cena que mexe na emoção, na emotividade. Só pode mexer na emotividade se tiver repetições, ressonância. Por exemplo, se nós colocarmos um cavalo numa sala e um prato de capim e um prato com diamantes, seguramente o cavalo não irá para o diamante. Porque o diamante não tem atrativo para o cavalo, o diamante não tem ressonância, mas o capim tem. Então, o reflexo, que é a visão que ele teve, o cheiro que ele sentiu do capim, provocou nele a emotividade. Então, o reflexo esboça a emotividade. Eu falo assim, eu quero. Ou então, ele está cheio e não quer, né? Eu quero. Então, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia é o elemento que começa a trabalhar do abstrato para o cognitivo, para o discursivo. Mexeu na emoção. O que eu vou fazer com isso? Começa a elaborar. E aí, daí vai determinar a atitude e a palavra. A atitude é a palavra coagulada no gesto. E a palavra ela é verbalizada no som. Isso tudo representa as ações humanas. Como nós estamos na arte de formar caracteres, aqui em Incute Hábitos, nós temos que trabalhar a renovação do nosso sentimento nessa base. Se nós tínhamos uma estrutura anterior fixada no dogmatismo, no institucionalismo, no autoritarismo, nas castas, em todos os elementos, né, obstrutivos da liberdade, da manifestação simples e pura, então agora como é que começa? Estamos na nossa instituição, no nosso campo de trabalho, na nossa família. Acontece uma cena que promoveu dentro de nós um desconforto. Não vamos soltar a inferioridade, não. Vamos filtrar a emoção pelo pensamento seguro, porque é o pensamento. Ele tem que filtrar
A emotividade vem da reação, da rejeição, da ira. Tudo bem, nós não podemos impedir a emotividade, mas nós podemos direcionar, reconectar, reconduzir o pensamento, a ideia. E essa ideia vai gerar palavras novas, atitudes novas, fraternais. Se outrora nós tínhamos a relação antifraternal, agora, nesse novo movimento, nesse movimento que se estabelece, começa com o Consolador Prometido operacionalmente e vai até a regeneração e além, nós somos chamados a renovar os nossos sentimentos. Mas não renova sentimento, renova atitude. E a atitude nova vai fixar um outro caractere, um novo hábito. E amanhã, diante de uma cena, a cena vai acontecer e vamos expressar não mais a negatividade animal, mas a espiritualidade superior, saudável. Né? Toda a tarefa, no momento, é formar o espírito genuinamente cristão. Emmanuel conta que, quando estava descoberto o Brasil, a América e o Brasil, houveram clarinadas no mundo espiritual. Clarins e serafins cantaram, falando que abria um novo céu e uma nova terra, um novo campo de trabalho. E ele fala assim, cansado da doutrina crê ou morre, porque ele era jesuíta na ocasião, cansado da doutrina crê ou morre, meu coração sentiu tocado pelas clarinadas do mundo novo. E eu me vinculei, estava desencarnado. E eu me vinculei à caravana. E fomos visitar as terras novas. E a caravana deslocou primeiramente para o norte. Foi lá na América do Norte, visitou todas as regiões. E depois desceu, centro, sul. E ele diz que quando chegou no sul, o coração dele se sentiu extremamente sensibilizado, tocado. Então, o que ele faz? Ele pede a encarnação, nasceu em Portugal, em 1517, dia 17 de outubro de 1517, e previsto, entrou para a igreja, dentro do jesuitismo, né, da escola jesuíta, e estava já programado que viria para o Brasil. Quando a esquadra de Tomé de Souza sai de Portugal para vir ao Brasil, ele vem, como Manuel da Nóbrega. E aqui começa um trabalho de fecundação do evangelho em terras brasileiras. Aí ele volta e encarna na Espanha, como Padre Damiano, que foi depois do Manuel da Nóbrega. Permanece um tempo e, terminada aquela equação, ele volta para o Brasil e está até hoje. Emmanuel, pelo que nós sabemos, é o grande trabalhador do evangelho em todas as terras das Américas. Ele tem ascendência em todas as religiões e em todas as 3 Américas, Norte, Centro e Sul. Mais notadamente no espiritualismo norte-americano e no espiritismo brasileiro, principalmente, né? pela abertura completa mesmo na parceria com Chico Xavier, sem dúvida nenhuma. Né? Então, qual que é o trabalho? O que ele fala nesse texto? O que ele queria falar era isso. Contando a história, mas falar nesse texto. Ele falou assim, é preciso dar espírito para o gigante. Foi o que ele pensou. E como é que dá espírito para o gigante? Eu vou encarnar, ele vai me ajudar a renovar meus valores e eu vou fecundar o evangelho. E Emmanuel tem sido esse grande divulgador do evangelho, grande tarefeiro do evangelho, dinamizador dessas forças espirituais em favor de todo o coletivo. Emmanuel tem sido incansável. Foi com Chico Xavier, trabalhando sempre na dinamização do evangelho, ajudando-nos a compreendermos valores para renovar o nosso entendimento e formar a mentalidade cristã em nossos corações. Né? Terminado esse trabalho, diz o benfeitor Emmanuel, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Bem-vindo a este dia.
bem-vinda a esta alvorada, a esta aurora. Porque, naturalmente, nossos corações anseiam pela paz, pela fraternidade, pela concórdia, pelas relações honestas, saudáveis, superiores, de coração para coração. Toda nossa intimidade suplica a Deus por essas expressões. Mas Deus, se pudermos usar a mesma palavra, suplica a todos nós: meu filho, desperta. Meu filho, abra teu coração em cada prece e busca verdadeiramente a superioridade espiritual e busca a vinculação superior. Renova-te os valores. E com isso, nós vamos pensar numa expressão de uma prece do nosso Rubens Romanelli, porque quando Deus fala conosco assim, nós temos que refletir. E o Rubens Romanelli escreveu assim: invocação. Senhor, inundas-me no esplendor de tua luz. E, contudo, cego, não te vejo. Falas-me na eloquência de teu verbo. E, no entanto, surdo, não te ouço. Abrasas-me na ardência de teu amor. E, todavia, insensível, não te sinto. Ó, estranha contradição! Tu, bem perto de mim, e eu, tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho. Abre-me os ouvidos surdos de vaidade. E sensibiliza-me o coração duro de maldade, para que eu descubra tua divina presença na intimidade do meu ser. Essas são palavras de prece, de gratidão, de coração para coração. Gratidão de vocês terem permitido e possibilitado estarmos nesse momento de comunhão, de troca, de afeto, de valor genuinamente cristão. Valor que define Boa Nova, campo operacional de Jesus. Então, agradecendo ao convite, à oportunidade, a esse momento de intercâmbio, de troca, suplicando a todos que nós possamos aprender a amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, porque aí o mandamento ainda vai mais amplo do que aquele de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Né? Um outro mandamento vos dou, que vos ameis, como eu vos tenho amado, que vos ameis uns aos outros. É como Jesus amou, nós nos amarmos. E neste toque de amor, nesse abraço de coração a coração, nós podemos verdadeiramente começar a implantar em nós já, ou deixar germinar já, esse germe do Evangelho. Germinação da árvore que, à medida que ela cresce, ela cria raízes. A raiz da verdade, da honestidade, do bem. Meus irmãos e minhas queridas amigas, muita paz a todos. Agradeço o carinho deste momento, a oportunidade deste nosso encontro, esse momento de tão belas expressões que o Evangelho favorece e que possamos estar conscientes da formação da mentalidade cristã em nossos corações, no coração de todas as gentes e no planeta Terra. Muita paz, tá? Muito obrigado pelo carinho. Nós devolvemos a palavra aos nossos coordenadores. Nós que agradecemos, Afonso, pelo teu coração ter nos servido aí o pão espiritual da noite. Foi multiplicado, com certeza, aí. E a gente quer desejar do fundo do coração, e queremos que chegue no teu coração, o nosso desejo daqui da família Boa Nova, sincero desejo de que Deus te dê muita saúde,
da paz do teu coração para continuar esses teus estudos tão profundos e tão diretos, né, que chegam no nosso coração, nos elevando o padrão e a vontade de continuar avante, estudando e levando essa doutrina maravilhosa, né, através das nossas ações para os corações. Muito obrigado, que Jesus te abençoe a tua família, a vida, e que possamos em breve nos reencontrar com um abraço presencial, tá bom? A nossa prece foi a prece que tu acabou de recitar ali. Deseja que essa energia chegue aí a todos os lares e todas as pessoas que estão nos assistindo, né, e que esses lares sejam abençoados e que protejam, amparem, principalmente aqueles que padecem sob as angústias e as incertezas dessa pandemia. Muito obrigado, que Deus abençoe. Se quiser dizer mais alguma palavra, fica à vontade. Muita gratidão. Obrigado de coração para coração. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Até breve. Muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe.